Saudações, queridos irmãos, graça e paz a todos vocês, sejam bem-vindos à Escola Sabatina Avançada. Comentários profundos e super avançados sobre os temas da Escola Sabatina, disponíveis neste canal, a Escola Sabatina Avançada. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e compartilhe os vídeos disponíveis para os nossos irmãos. Comentários avançados, baseados na Bíblia e no espírito de profecia sobre os temas estudados na Escola Sabatina. Muito bem, meus irmãos, o tema de hoje, lição 8, a promessa feita a Abraão. E o verso para memorizar está em Gênesis capítulo 24, verso 1. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão é chamado o amigo de Deus na palavra. Na palavra de Deus, ele é considerado, chamado o amigo de Deus. Ele é o pai da fé. E todos aqueles que acreditam nas promessas bíblicas são realmente os descendentes de Abraão. Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todos aqueles que abraçam Jesus, que abraçam o cristianismo, tornam-se herdeiros com todos os fiéis através da promessa, da realidade da salvação que nós encontramos em Cristo Jesus e são filhos de Abraão. Por quê? Abraão creu, ele acreditou e foi imputado à justiça. Então, claramente, se você quer ser um descendente de Abraão, se quer partilhar dessa maravilhosa promessa encontrada na Bíblia, precisamos crer, precisamos acreditar na Santíssima Palavra de Deus. No domingo, vamos falar sobre o Monte Moriá, um monte bem conhecido na religião judaica, também na religião judaica, cristã e entre os muçulmanos, porque o Monte Moriá é muito considerado pela história, muito estudado pela história do sacrifício que Deus mandou Abraão fazer, oferecendo Isaac em oferta nesse monte. É interessante saber que nesse monte foi construído o primeiro templo, o Templo de Salomão, e o segundo templo também que foi destruído, pelos romanos no ano 70, sabendo também que o primeiro templo foi destruído pelos babilônios. Então, hoje temos no Monte Moriá a mesquita de Al-Aqsa. A mesquita de Al-Aqsa, um lugar sagrado para os muçulmanos. É interessante saber que esse lugar, esse território ali, que é sagrado tanto para os judeus, para os cristãos e os muçulmanos, está uma mesquita árabe, uma mesquita da religião islâmica, o islamismo. E, como foi profetizado em Zacarias capítulo 14, haverá na Terra Santa, muito em breve haverá uma guerra, um conflito generalizado, chamado de Terceira Guerra Mundial, geralmente. E sabemos que esse conflito está prestes a estourar. E um dos motivos, um dos pontos de conflito entre árabes e judeus, até entre cristãos também envolvidos, é esse local, especialmente para os árabes, que tem a mesquita, um lugar sagrado para o islamismo e um lugar sagrado para o judaísmo. E tem segmentos entre os judeus, os ultra-ortodoxos, que querem fazer o terceiro templo. Lógico, vão querer fazer onde Salomão fez o primeiro. Só que, infelizmente, nesse Monte Moriá está a mesquita de Al-Aqsa. A gente não sabe como vai terminar esse assunto. É muito sério. Então, o Monte Moriá, onde Isaac foi oferecido em sacrifício, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, foi Isaac, mas segundo o islamismo, foi Ismael. Então estão em pugna, estão em conflito esses dois grupos religiosos até hoje. No decorrer da lição vamos explicar tudo, vamos ver alguns detalhes, de onde surgiu esse conflito, etc, etc. Especialmente quando vamos falar sobre
Ismael também nessa lição. Vemos também que a fé de Abraão foi provada nesse Monte Moriá, segundo a Bíblia, também um comentário do livro Patriarcas e Profetas, página 98, Abraão falhou várias vezes, mentiu que Sara era a sua mulher, ele obedeceu à voz da sua mulher, obedeceu à voz da Sara para casar com Agar, e daí nasceu Ismael. Então ele falhou algumas vezes na sua fé. Então tinha uma mancha quando falou mentira, quando mostrou falta de fé, casando-se com Agar. Então, para provar, a palavra de Deus diz, para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova, a mais severa que o homem jamais foi chamado a suportar. Então, esse sacrifício que Deus mandou ele fazer é para prová-lo e elevá-lo a um nível mais alto de fé, pedindo que oferecesse Isaac como oferta. Isso está Patriarcas e Profetas, página 98. Então, claramente, Deus mandou ele aí na terra de Moriá e ali oferecesse o seu filho em holocausto sobre um monte que lhe seria mostrado. Agora vamos na segunda-feira, Deus proverá. Então, vemos, Abraão teve essa visão, Deus falou para ele, pega seu filho, seu único filho, Isaac, e vai oferecer em holocausto, num monte que vou te indicar. Então, claramente foi muito terrível. Uma experiência, uma prova sumamente terrível. Muito, ela diz assim, a mais severa prova que o homem jamais foi chamado a suportar. Então não foi algo simples. Imagina pegar seu filho, o único filho, porque Ismael já tinha sido despedido, né? E agora ficava toda a esperança de Abraão, e Sara estava focada agora nesse único filho, Isaac. E agora Deus diz, pega ele, oferece em sacrifício. Foi uma prova muito severa. E aí, na parte da segunda-feira, quando Isaac perguntou para seu pai, como diz assim, o Patriarcas e Profetas, página 101, diz assim, finalmente falou, meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Oh, que prova foi esta, quando a carinhosas palavras, meu pai, feriram o coração de Abraão. Quanto essas palavras feriram o coração dele, né? Ele não lhe podia dizer, por enquanto, Deus provará para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Isso foi o que Abraão respondeu para Isaac. Vemos também que Isaac foi educado, né? Quando depois Abraão vai dizer para ele que você é o holocausto, você é o cordeiro que vai ser oferecido em sacrifício. Segundo o espírito de profecia, Isaac ficou em horror, foi chocado. Foi uma coisa horrível ouvir ser morto, ser degolado e oferecido em holocausto, oferta queimada para Deus. Mas veja só o que diz o espírito de profecia. Isaac, porém, tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante e, ao ser o propósito de Deus manifesto perante ele, entregou-se com voluntária submissão. Era participante da fé de Abraão e sentia-se honrado sendo chamado a dar a vida em oferta a Deus. Veja a tamanha fé que Isaac tinha. Quando foi chamado a oferecer a sua vida, ele viu que é uma honra. Com ternura, procurou aliviar a dor do pai e auxiliou-lhe as mãos desfalecidas a amarrarem as cordas que o prendiam ao altar. Não somente ele ficou, primeiro foi chocado, né? Lógico, né? Foi chocado que você hoje vai ser o holocausto, não? Foi chocado. Mas depois ele entendeu. Então, se Deus está dizendo para eu ser oferecido em sacrifício, que honra! E aí começou a animar o pai. Ele mesmo ajudou Abraão a amarrá-lo sobre a oferta. Irmãos queridos, você que tem filhos, devemos ensinar os filhos a obedecer a Deus, a obedecer mesmo às vezes sem compreender. Temos que ensinar obediência desde a criança, desde a meninice, desde bebês. Não espere que a criança tenha 7, 8 anos, 10 anos para começar a compreender o que é a obediência.
temos que ensinar a obedecer desde pequenininho. Então, claramente vemos que a submissão de Isaac ao aceitar ser oferecido em oferta para com Deus, ele aceitou prontamente. Essa submissão é um tipo da submissão do Filho de Deus, Jesus, quando foi chamado a dar a sua vida como oferta para nós. Então, claramente, Deus, através do exemplo de Isaac, está mostrando como Jesus ia aceitar voluntariamente ser crucificado, sacrificado para os nossos pecados. Que maravilha, né? A Bíblia é muito profunda, a Bíblia dá lições poderosas e práticas, para o nosso crescimento espiritual. Agora vamos na parte de terça-feira. Aí vai falar sobre a morte de Sara. Eu vou ler vai falar sobre a morte de Sara e vou ler uma pequena referência, né? Na lição aqui de terça-feira, a morte de Sara. Então, está chovendo, mas graças a Deus vamos seguir com a lição. Nessa lição de terça-feira, vamos ver, a lição diz assim, vou ler um comentário da lição e depois vamos ver o que diz a Bíblia sobre esse comentário. É muito importante isso. A lição afirma: a menção da morte de Sara após a história do sacrifício de Isaac sugere que ela poderia ter sido afetada por esse incidente, que quase custou a vida do seu filho. De alguma forma, Sara também estava envolvida num teste com seu marido, assim como ela estava em suas viagens e em ocasionais lapsos de fé. Aqui a lição diz que Sara estava envolvida num teste, ou seja, na prova, de que ela ficou, de alguma maneira, né? A morte de Sara, após a história do sacrifício de Isaac, sugere que ela pode ter sido afetada por esse incidente, que quase custou a vida do seu filho. De alguma maneira, Sara estava envolvida no teste. Infelizmente, o autor que escreveu isso desconhece o que diz, ou se conhece, não quis falar, né? Vou ser bem mais justo, né? Talvez conhece, mas não quis colocar. O espírito de profecia nos mostra que Sara não sabia. Tá? Sara não estava envolvida no teste, na prova. Abraão decidiu não falar isso para Sara. Então foi um deslize aí, um erro, né? Um erro de interpretação da história aí. Por isso nós estamos fazendo esses vídeos, lições, né? Comentários sobre a lição da escola sabatina, profundo, avançados, explicando os temas aí introduzidos na lição. Vamos ver o que diz o espírito de profecia sobre isso. Ok? Vamos ver o que diz o espírito de profecia sobre este assunto da lição da escola sabatina. E por isso vamos estar lendo no livro Patriarcas e Profetas. Patriarcas e Profetas. Tá certo? Patriarcas e Profetas. Só um pouquinho, estou buscando aqui. Muito bem, a página 100, página 100. Diz assim: voltando à sua tenda, foi ao lugar em que Isaac, deitado, dormia o sono profundo. Calmo da juventude e inocência. Por um momento, o pai olhou para o rosto querido do filho. Voltou então a tremer, depois que ele recebeu a ordem de oferecer Isaac, né? Voltou então a tremer. Foi ao lado de Sara, que também estava dormindo. Deveria despertá-la para que mais uma vez pudesse abraçar o filho? Deveria falar-lhe do mandato de Deus? Ele anelava, Abraão, né? Anelava aliviar o coração
falando a ela e partilhar juntamente com ela desta terrível responsabilidade. Mas se conteve pelo temor de que pudesse impedir, de que o pudesse impedir. Então primeiro ele falou assim, será que eu acordo ela, falo com ela, para que ela pela última vez abrace seu filho? Ele ficou assim, balançado, será que eu acordo ela ou não? Mas o que diz a palavra aí? Mas se conteve pelo temor de que o pudesse impedir. Isaac era a alegria e o orgulho dela. Sua vida estava ligada a ele. E o amor de mãe poderia recusar-se ao sacrifício. Finalmente, Abraão chamou o filho, falando-lhe da ordem de oferecer o sacrifício em uma montanha distante. Isaac tinha frequentes vezes ido com o pai a adorar em algum dos vários altares que assinalavam suas peregrinações. Então Abraão não falou para Sara. Não falou, ele sabia que Sara, como mãe, ia dizer para Abraão, isso é loucura, Abraão. Ia dizer para ele, não, Deus não mandou fazer isso não. Talvez você imaginou, essa visão não é de Deus, etc. Então, lógico, segundo o Espírito de profecia, diz, mas ele se conteve pelo temor de que o pudesse impedir. Isaac era a alegria e o orgulho dela. Sua vida estava ligada a ele e o amor de mãe poderia recusar-se ao sacrifício. Então, finalmente, chamou o filho. Ele não acordou Sara. Somente chamou o filho e eles foram a fazer o sacrifício. Segundo o espírito de profecia, até o próprio Abraão esperava que um anjo aparecesse para dizer para ele que não, basta, já vimos que você obedece a Deus. Ele passou 3 dias até chegar lá, como diz aqui. Chegando no 3º dia, Deus mostrou para ele o lugar. Essas coisas também, esses 3 dias de angústia e de oração, de terror, no caso, de Abraão, esses 3 dias também é um eco, dos 3 dias de paixão, de Jesus, até a sua morte e ressurreição, já que toda a história tem como foco Jesus. Jesus foi preso, na quinta-feira à noite, por volta da meia-noite, por aí na madrugada, passou o restante da noite, o dia todo da quinta-feira, passou a noite da sexta-feira, porque houve tarde e manhã, quando eu falo assim, noite da sexta-feira, na linguagem de hoje seria a noite da quinta-feira, Mas como na linguagem bíblica houve tarde e manhã, passou a tarde ou a noite da sexta-feira, amanheceu o dia já da sexta-feira, foi crucificado na 3ª hora, que seja 9 horas da manhã, e morreu na hora 9ª, e foi sepultado pouco antes do pôr do sol da sexta-feira, que para o sábado nosso hoje, no tempo que vai ser sexta-feira à noite, mas para nós, para a Bíblia, seria sábado à noite, porque houve tarde e manhã, a noite vem primeiro. E Jesus ressuscitou ao 3º dia. Okay? De quinta-feira à noite até a ressurreição de Jesus dá exatamente 3 dias. Então esses 3 dias de que passou Abraão na angústia, num temor, que vai oferecer o sacrifício ao seu filho, mostra também a angústia do pai e a angústia de Jesus, a paixão de Jesus e sua ressurreição, culminando com a ressurreição. Tá? Então, claramente aí, meus irmãos, só para fazer um paralelo rápido. Então, vemos nesse sacrifício a submissão de Isaac, a pronta obediência dele para se oferecer, se fosse caso, como sacrifício. Tudo isso aponta para Jesus. Tudo isso aponta para Jesus. Amém. Mostrando que o pai também sofreu. E Ellen White, explicando essa história maravilhosa de Moriá, o sacrifício de Isaac em Moriá, explica
a dor que o pai um dia ia passar ao ver o seu filho sendo entregue, maltratados. Os próprios anjos não aguentavam ver o seu comandante sendo maltratado, ultrajado por seres humanos ímpios como nós. Ímpios. Mas tudo isso foi possível, foi necessário para que hoje todos nós tenhamos esperança. Já não é uma promessa, é uma realidade. A morte de Cristo selou a nossa salvação. Aleluia por isso. Não é mais uma promessa. Se cumpriu em Jesus. Se cumpriu, é uma realidade. E Deus quer que essa promessa se faça realidade na sua vida. Que você aceite Jesus. Coloque os seus fardos, seus problemas sobre Ele. Ele sabe como resolver. Sabe como salvar a todos aqueles que acreditam. Vamos agora para a parte da quarta-feira. Acabamos de mostrar também. Vamos só corrigir um pouco também. A morte de Sara não aconteceu imediatamente depois do sacrifício de Moria. A Bíblia não deu detalhes, mas podemos, se você ler entre as linhas, você vê que esse comentário da lição da Escola Sabatina não condiz com os fatos históricos. Por quê? Segundo Patriarcas e Profetas, eu vou ler aqui, vou ver se eu localizo esse texto, que Abraão ofereceu Isaque quando ele tinha 120 anos. Isso está em Patriarcas e Profetas que fala sobre isso. Isso está na página 99. No tempo em que ele recebeu esta ordem, havia Abraão atingido a idade de 120 anos. Ou seja, Abraão tinha 120 anos e Sara tinha 110 anos. Abraão era 10 anos mais velho do que Sara. E Sara morreu, segundo a palavra de Deus, e também a única mulher na genealogia bíblica que mencionou a idade. A idade de Sara foi mencionada. Ela morreu quando tinha 127 anos. Se você faz o cálculo, você vai ver claramente que quando Abraão foi chamado para oferecer em sacrifício Isaque, o moço, Isaque, tinha mais ou menos 20 anos, entre 19 a 20 anos. Por quê? Porque Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos. E Abraão 90. E quando Abraão tinha 100 anos, ou 101 mais ou menos, né? E Sara estava nos seus 90 anos. Ou seja, a lição aí veio não sei porque eles falaram isso, mas não condiz com os fatos históricos, né? Dizendo que a morte de Sara após a história do sacrifício de Isaque sugere que ela pode ter sido afetada por esse incidente que quase custou a vida do seu filho. De alguma forma, Sara estava envolvida no teste. Isso estou lendo a lição, mas o Patriarcas e Profetas e a própria Bíblia mostra que isso é impossível. Por quê? Porque Sara tinha 110 anos e Abraão tinha 120. E Isaque tinha 20 anos, 19 para 20. Então, claramente, quando Sara morreu, Isaque tinha quantos anos? Faz o cálculo. Quando nasceu Isaque, ela tinha 90. E ela morreu 127 anos. E tinha 127 anos quando ela morreu. Aí tu faz o cálculo. Isaque tinha 37 anos. Ou seja, 17 anos depois do sacrifício lá. Depois do sacrifício do Monte Moriá. Não tem nada a ver esse comentário. Nada a ver mesmo. Isso é invenção da cabeça do autor. Não tem base na Bíblia. Sara não se envolveu na prova, no teste. Abraão, segundo o Espírito de Profecia, Abraão decidiu não falar para ela. Se conteve para que ela não o impedisse a fazer o sacrifício, porque a vida dela estava ligada tanto à vida do filho que podia atrapalhar Abraão. Isso está no Espírito de Profecia. Por isso, aqueles que não leem, aqueles que não querem abraçar o Espírito de Profecia, eles vão estar falando coisa com coisa, muitas vezes.
coisa que não tem base na Bíblia. E a própria Bíblia mostra que Isaac foi oferecido em sacrifício quando ele tinha uns 20 anos, Abraão tinha 120 anos. Abraão tinha 120, Sara 110 e Isaac 20 anos. Sara morreu quando tinha 127 anos, já Isaac estava com 37 anos. Isso está claro que não tem nada a ver aí. Okay? É por isso nós temos que fazer esses comentários avançados, profundos sobre os temas da escola sabatina, para que possamos ampliar muito mais esses assuntos que estão na palavra de Deus. Vamos agora com a esposa de Isaac, que é Rebeca, né? Um lar baseado na palavra de Deus, onde o pai e a mãe acreditam nas promessas de Deus, é uma bênção. Por isso, quando Isaac chegou à idade de casar-se, pouco depois da morte de Sara, ele tinha uns 37 anos, Abraão se preocupou com a continuidade da promessa. Ele se preocupou com o filho, porque ele poderia aceitar qualquer cananeia, qualquer povo lá da terra, que não temem a Deus, e assim criar uma família amaldiçoada, uma família não abençoada por Deus, não aceita por Deus. Por isso ele mandou seu servo a procurar dentro da sua parentela, que é da linhagem de Sem, lembrando que Deus escolheu a linhagem de Sem para preservar a sua palavra depois do dilúvio. E foi ali, da sua parentela, que foi enviado o servo para escolher uma esposa para Isaac. Porque ele é o herdeiro, o filho da promessa. E através dele que Deus ia cumprir a promessa do Messias. Ou seja, não poderia ser qualquer mulher para ser sua esposa. Isso nos dá uma lição. Quando você vai casar, quando teu filho, a sua filha vai casar, tem que orientar. Hoje em dia a gente não escolhe mais, né? Antigamente os pais escolhiam. Mas hoje em dia você pode orientar. Pode ver com quem o teu filho, a tua filha está se relacionando. O rapaz teme a Deus? Essa moça teme a Deus? Faz parte da igreja de Deus? Conhecem os princípios? Às vezes fazem parte da igreja, mas têm um coração no mundo. Não é bom para casar, não é bom. Tem que ser alguém que teme a Deus, alguém que crê nas promessas da palavra de Deus, que vai ser um companheiro ou uma companheira para o crescimento espiritual do futuro ou da futura esposa. É isso que Abraão pensou. Mas veja só o que aconteceu com Ismael. Em Gênesis capítulo 21, verso 21, vê que ele escolheu uma egípcia. Bom, lógico, a mãe era egípcia, né? Agar, egípcia. Então Ismael escolheu uma egípcia para casar-se. E Isaac escolheu da linhagem de Sem. Lembrando que os egípcios vieram da linhagem de Cã, Mizraim. É outro tema, outro assunto, né? Mizraim, descendente de Cã. Uma raça onde vai até hoje, né? Vemos essas pirâmides, onde estava na Alexandria, símbolo do ocultismo, da magia. Então o Egito hoje é símbolo do mundo, né? Espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando. Então Ismael foi para o Egito. Pegou uma esposa egípcia, uma mundana, uma cananeia, que não temem a Deus. E Abraão teve o cuidado para não repetir, para que Isaac não repetisse esse mau exemplo de Ismael. Ele teve o cuidado de organizar tudo, esse casamento, quem vai ser essa moça. E a lição diz uma coisa interessante, até a própria moça tinha o privilégio de recusar. Deus não quer uma adoração forçada. Parabéns, aí isso é um comentário muito interessante da lição.
é de parabenizar. Deus não quer uma adoração forçada. Rebeca tinha a possibilidade de escolha. Dizer, não quero ser essa mulher, não quero ser tua esposa, não quero partilhar essa herança de Abraão. Mas graças a Deus, aceitou o desafio grande, né? Se tornou esposa de Isaac, e da linhagem dela nasceria, mais tarde, o Redentor do mundo. Aleluia! Que maravilha! Quando você segue os mandamentos de Deus, abraça os desafios, Deus abençoa. Deus abençoa os caminhos, quando nós andamos nos caminhos dele. Então eu não vou durar mais nesse assunto, né? E uma coisa importante, segundo essa história da Bíblia, a primeira ocorrência, a primeira vez que é usado a palavra véu, né, que as mulheres se cobrem, né, também tem a ver com Rebeca. Primeira vez que aparece aí véu. Quando Rebeca viu Isaac chegando, ele se cobriu com um véu, né? É a primeira vez que aparece a palavra véu aí, na palavra de Deus. É com Rebeca, com relação a Rebeca. Vamos agora na parte da quinta-feira, né? Abraão casou-se de novo, né? Vai casar de novo. A lição afirma: depois que Sara morreu, Abraão se casou novamente. A lição, estou falando agora uma parte da lição. Como Isaac, ele é consolado após a morte de Sara. A memória de Sara ainda deve estar viva na mente do patriarca, como é para seu filho. No entanto, a identidade de sua nova esposa não é clara. O fato de o cronista associar os filhos de Quetura com os filhos de Agar, eu não consegui ver isso, tá? Eu peguei, não consegui ver essa associação, né? Se alguém souber, me manda para mim. Coloca nos comentários aí do vídeo se realmente tem essa associação. Não consegui ver, né? Eu peguei a Bíblia, onde fala aí, não vi. O fato de o cronista associar os filhos de Quetura com os filhos de Agar, sem mencionar o nome de Quetura, sugere, no entanto, que Quetura poderia, como alguns sugerem, ser Agar. Nós simplesmente não sabemos. O que quer dizer a lição? Que Agar, essa Quetura aí, pode ser Agar. Alguns comentaristas dizem que é Agar, né? Eu estou lendo aqui, né? Estou lendo a lição aqui. Nós simplesmente, diz a lição, nós simplesmente não sabemos. Continua o texto da lição. Também é significativo que Abraão se comporte com os filhos de Quetura da mesma maneira que fez com o filho de Agar. Ele os manda embora para evitar qualquer influência espiritual e fazer uma distinção clara entre seu filho, no caso Isaac, filho com Sara, e com os outros filhos. Vamos ver o que diz a palavra de Deus com relação a isso aí. Vai ser rápido porque o tempo já está passando. Diz assim. Vamos ver o que diz. A lição diz, ou a lição está querendo dizer, que Quetura é Agar. Ou, em uma parte diz assim, nós simplesmente não sabemos. Ok? Vamos ver o que diz a Bíblia. Isso também não é ponto de salvação. Tá certo? Não é ponto de salvação. Somente uma correção que a Bíblia vai fazer isso aí. A lição citou para ler Gênesis capítulo 24, 66. Vamos lá. Isaac a levou para a tenda de Sara, levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rebeca, e ela se tornou sua esposa. E ele a amou, e Isaac foi confortado após a morte de sua mãe. Vamos continuar a leitura em Gênesis capítulo 25 agora. Verso 1. Então Abraão tomou novamente uma mulher. Uma mulher. E o seu nome era Quetura. E ele lhe gerou Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, e Gisbaque e Suá. E Joquitã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim, Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abá e Elá, todos os filhos foram os filhos de Quetura. E Abraão deu tudo o que ele tinha para Isaac. Mas, verso 6, veja só agora que diz. Mas os filhos das concubinas
os filhos das concubinas que Abraão tinha, Abraão deu presente e ainda em vida os enviou para longe do seu filho Isaque, ao leste, para a terra oriental. O que a palavra está dizendo aí, a Bíblia? Diz no verso 1 que a mulher, nome dela, novamente, ou seja, uma nova mulher. Abraão tomou novamente, ou seja, de novo, uma mulher. E seu nome era Quetura. Se fosse Agar, ia dizer Agar. A Bíblia diz que é Quetura. E no verso 6 diz que os filhos das concubinas, segundo a Bíblia, quais eram essas concubinas? Primeiro foi Agar, onde saiu Ismael. A primeira foi Agar, onde saiu Ismael. A segunda foi Quetura. Não tem mais menção de mulher que Abraão casou e teve filho. Só essas duas. A primeira, concubinas. O verso 6 diz, e os filhos das concubinas. Ou seja, aquelas que não eram esposas legítimas dele. A esposa legítima foi Sara. As concubinas, a primeira foi Agar. E a última, Quetura. Então, se fosse uma só, ia dizer, e os filhos da concubina, plural, singular. Mas aqui em plural. E diz assim, novamente. Então, eu não vejo, cadê a base bíblica para dizer que Quetura é Agar. E o fato que diz, simplesmente nós não sabemos. A lição diz, nós não sabemos. Então, você não quer saber. A Bíblia diz que é Quetura. E são várias concubinas. A primeira mencionada na Bíblia está em Gênesis, está quando Sara mandou ele pegar Agar, de onde saiu Ismael. E a segunda é Quetura. Ok? E não vejo a Bíblia ligando os filhos de Agar com os filhos de Quetura, como diz, associando. Não vejo aí. Se alguém souber onde estão os versos aí, manda para mim. Então, para concluir, Ismael, o filho de Abraão, com Agar, Deus fez uma profecia quando esse menino nasceu. Isso está em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16, verso 11 e 12. E ele será homem bravo, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele habitará na face de todos os seus irmãos. Quando diz assim, na face, diante dos seus irmãos, é fazendo guerra, enfrentando, todos contra ele e ele contra todos. E se cumpriu. Gênesis 25, verso 18, falando, né, de Ismael, e diz assim, Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E Ismael é o descendente, segundo a tradição, segundo a história, é descendente dos árabes hoje. E você pode ver o conflito, né? Especialmente na Idade Média, quando a invasão dos mouros, em inglês the Moor, a invasão dos mouros. E um dos filhos de Ismael, a gente não vai ler tudo, pode ler em Gênesis capítulo 25, que vai falar dos príncipes das tribos de Ismael, que também tiveram 12 tribos, ele teve 12 tribos. Um desses descendentes é os Catauí, de Catar, de onde vai ser celebrada agora a Copa do Mundo. Catar, descendente de Ismael. De Arábia, descendente de Ismael. E daí, Ismael também é altamente venerado no islamismo, ok? Segundo a tradição ao Corão, segundo a tradição dos árabes, que Ismael é o descendente do profeta Maomé, dos muçulmanos. E que lá o túmulo dele, lá onde está a Meca, né? A Meca, onde os muçulmanos têm que ir todos os anos, né? Pelo menos uma vez por ano. Fazer uma peregrinação lá. Então aqui vemos que a profecia se cumpriu. E vemos os árabes, o conflito que existe hoje no Oriente Médio,
e, em parte, responsável pela profecia que encontramos aqui. Descendentes de Ismael enfrentando os descendentes de Isaac, né? Ou pelo menos o judaísmo. Islamismo, judaísmo. É muito profundo, não vou entrar em todos os detalhes, mas um dia vamos fazer uma live ou um estudo sobre Isaac, o descendente de Isaac, e Ismael, explicando nos detalhes essa história, né? Entre essa rivalidade, no caso, né? Entre Isaac e Ismael. E a Bíblia mostra também. Porque quando nasceu Isaac, Ismael estava rindo, né? Rindo dele. Né? Rindo, né? Por isso também foi expulso. Então essa rivalidade perdurou. Inclusive José foi vendido pelos ismaelitas. E os ismaelitas também atacavam, perseguiam também os israelitas no passado, né? No Antigo Testamento. E hoje essa guerra, essa questão, esse conflito ainda está vivo. Então é uma lição, uma lição que pode dizer atual, porque no próprio Monte Moriá existe esse conflito. Meus irmãos, a Bíblia é muito atual. Em inglês, up to date, no dia, ao dia, atual. O Monte Moriá ainda está nas notícias. Os ismaelitas, Ismael, na pessoa dos seus descendentes, os árabes, ainda está aí. E estamos agora estudando, aprofundando cada vez mais o próximo conflito mundial, que vai ter lugar exatamente na Terra Santa, na Terra de Canaã. Deus está prestes a se manifestar em Sião. Que Deus possa nos abençoar e que possamos cada dia mais entender os planos de Deus para a nossa vida e ser, como diz a palavra, se sois de Cristo, sois descendente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Deus abençoe, até a próxima lição da Escola Sabatina com comentários avançados no nosso canal Escola Sabatina Avançada. Deus abençoe, até a próxima.